Amém? Livro de Salmos 46. Glória a Deus. Seja Deus. Salmos de número 46. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Grata ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar mais uma vez falando em seu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. A palavra diz que o Senhor, nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém, irmãos? A palavra refúgio, ela traduz um termo hebraico que significa força. Então, o nosso Deus é a nossa força, irmãos. Glória a Deus. E a palavra perdão significa abrigo, e a palavra fortaleza significa força, irmãos. Então, o nosso Deus é o nosso abrigo e a nossa força, irmãos. Glória a Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. E o salmista está dizendo exatamente isso, irmãos, que ao mesmo tempo que nós estamos guardados em Deus, nós estamos sendo fortalecidos nele. Deus fiel e perfeito, o nosso abrigo, a nossa proteção. Amém. Quando a gente pensa num cenário de guerra, irmãos, as fortalezas, elas são construções fortificadas que são projetadas para defesa contra o ataque dos inimigos. O sentido literal da palavra fortaleza significa que ela é um recinto fortificado que foi preparado para resistir aos ataques e às invasões. E o Senhor Jesus, Ele nos alertou na sua palavra. Ele disse lá no livro de João, no capítulo 16, o verso 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. O Senhor nos disse que nós teríamos aflições nesse mundo. E o Senhor diz lá na sua palavra, irmãos, vamos ler, para não ficar nas minhas palavras, como diz Diaconisa Janice. Vamos ler livro de Efésios, capítulo 6, Glória a Deus. o versículo 12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós temos uma batalha a vencer, irmãos. Mas o Senhor diz lá na sua palavra, para que a gente se lembre lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, o versículo 10 diz: torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo, aleluia, e estará em alto refúgio. Nós estamos guardados
no nome do Senhor, o Deus poderoso a quem nós servimos, irmãos. Basta mencionar Jesus, né, irmãos? Quando a gente diz em nome do Senhor Jesus, a guerra está ganha, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Nós não somos capazes de vencer pela força do nosso braço, mas torre forte é o nome do Senhor. E é para lá, para essa torre forte, que nós corremos e estamos sempre em alto refúgio, guardados. Aleluia. Em meio às guerras, em meio às tribulações das nossas vidas, Ele sempre nos guarda, Ele sempre nos fortalece. Amém? Nosso Deus é fiel, irmãos. Livro de Marcos, capítulo 4. Os versículos 35 a 41 dizem assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que quase se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Deus poderoso. A diferença entre a popa e a proa, irmãos, está na função delas. E eu me lembro que nós aprendemos isso com o pastor Fernando. Que nós louvávamos, o louvor que nós louvamos hoje, e o Senhor, e o pastor Fernando nos corrigiu, nos ensinou, e nos disse: o Senhor Jesus não está na proa, Ele está na popa do barco. E a diferença, irmãos, é a função de cada um. A proa, ela só abre um caminho. Mas a popa é a parte de trás, onde fica o motor. E é ela que controla a embarcação. E aí, meditando nessa palavra, irmãos, a gente pensa que a embarcação é o meio que nos transporta de um lugar para o outro. Então, o Senhor Jesus, Ele repousa onde? Sobre o controle desse lugar, irmãos. O Senhor Jesus, Ele está descansando, repousando, Ele está presente naquele local, irmãos, no controle da embarcação, da minha e da sua vida. É isso que significa esse versículo, irmãos. O Senhor estava ali na popa, aonde? No governo das nossas vidas, irmãos. É lá que o Senhor se encontra. Ele governa a minha e Ele governa a sua vida. Esse é o lugar do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente acaba ficando temeroso por tantas coisas, irmãos. Às vezes a gente se esquece que não são as circunstâncias que prevalecem nas nossas vidas, mas sim a palavra do Senhor Jesus. É ela que prevalece, é ela que governa, ela que rege as nossas vidas. É a palavra do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 91, o verso 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, irmãos, aquele que vive permanentemente em Deus, no Senhor, irmãos. Esse descansa, a sombra aqui é uma figura de descanso, irmãos. Quando nós habitamos
Quando nós fazemos do Senhor Jesus o lugar da nossa morada, nós temos descanso, irmãos. A morada é o lugar que se mora, nossa casa, nossa habitação, o nosso domicílio. A casa é o lugar de descanso, irmãos. A gente trabalha o dia todo. Quando a gente chega na nossa casa, a gente sente aquele alívio. Quem trabalha fora sente isso. A gente chega em casa e vem aquele alívio, aquele descanso, porque a nossa mente sabe que nós estamos guardados naquele ambiente, que nós estamos seguros, que nós estamos livres do perigo e nós podemos descansar. Nós temos também liberdade em nossa casa, irmãos, em nossa morada. Em Deus, que é a nossa morada, irmãos, nós temos a liberdade de descansar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você consegue, irmãos, compreender quem é Deus nas nossas vidas, irmãos? O nosso lugar de repouso, irmãos. O nosso descanso bem presente na hora da angústia, irmãos. A cada dia mais nós temos que saber e entender quem é Deus, irmãos, nas nossas vidas. O que Ele representa. Nós temos que entender que se nós estamos nele, nós estamos seguros, irmãos. Nós estamos guardados. Descansa, repousa. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos nele e Ele está em nós, irmãos. Todos os dias, nos guardando, nos livrando. O versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mateus 28, versículo 20, a parte B, que diz: eis que estarei convosco todos os dias, irmãos, até a consumação do século. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, a parte B, que o Senhor Jesus iniciou falando nesse culto, diz: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, em todo tempo, em todo instante, cuidando de mim, cuidando de você. Deus é santo e perfeito, irmãos. Aleluia, Senhor. Eu me lembrei, enquanto eu estava ali na intercessão e o pastor estava fazendo a abertura do culto, e ele leu essa passagem, eu me lembrei da primeira vez que eu tive a oportunidade de ministrar. Eu sempre tenho muito temor, irmãos. Isso para mim é um grande desafio, falar em nome do Senhor Jesus. Porque a gente tem muita reverência ao Senhor Jesus. E é muita responsabilidade falar em nome do Senhor Jesus. Eu me lembrei ali que na primeira vez que o Senhor me deu a oportunidade de ministrar, eu estava, como sempre, muito temerosa. E eu dizia para o Senhor ali: Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. Pensava muito em negar aquela oportunidade, porque é o Senhor que nos capacita, amém, irmãos? E eu me lembro de falar isso somente para o Senhor Jesus. E na sequência veio uma mensagem de texto. Aí a gente mostra a idade, né? Nessa hora. Aí chegou uma mensagem de texto do pastor Fernando, que nem sabia da minha oração e nem pelo qual aquilo que eu estava passando. A gente era da mesma congregação, mas a gente não fazia parte desse ministério aqui, onde nós estamos ainda. E o pastor Fernando me mandou exatamente essa mensagem: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí o meu coração se acalmou um pouco mais, e eu entendi que o Senhor Jesus tinha ouvido a minha oração. E se eu estava naquele lugar, naquele momento, é porque o Senhor Jesus assim havia escolhido e havia permitido. O Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. É Ele que nos capacita.
É Ele quem faz. Ele luta as nossas lutas. Ele vence as nossas guerras. Eu me lembrei também, irmãos, do nosso socorro bem presente. Quando a gente cita aqui, irmãos, a palavra do Senhor não é uma historinha, irmãos. Isso é real, irmãos. Quando a gente fala o nome do Senhor Jesus, o socorro vem, irmãos. Eu já testemunhei isso algumas vezes, mas não sei se todos estavam. E o Senhor Jesus me fez lembrar mais uma vez, quando eu estava fazendo a faculdade, eu estava saindo sozinha naquele momento, e eu tinha que atravessar um caminho grande, era um percurso grande até chegar no ponto de ônibus para ir para minha casa. E naquele dia eu mudei o caminho, irmãos. E quando eu cheguei num determinado ponto, aquela avenida, eu estava lá na Brasileira na ocasião, e aquela parte estava vazia ali próximo ao bombeiro. E eu olhei, irmãos, tinha uma multidão de rapazes. E quando eles olharam para mim, eles começaram a se entreolhar e começaram a cochichar, e eu senti a maldade que eles estavam tramando, e eles se posicionaram. Irmãos, devia ter mais ou menos ali uns 7, se eu contasse por baixo. E na hora eu olhei, e eles estavam atravessando, vindo na minha direção. Irmãos, aquela rua estava deserta, só tínhamos eu e aqueles rapazes. E na hora eu olhei e falei: Senhor Jesus, me ajuda. Irmãos, eu não sei explicar a vocês a quantidade de carros que surgiu imediatamente naquela avenida. Não havia possibilidade alguma daquelas pessoas atravessarem as ruas. E eu segui em frente e consegui atravessar o caminho. E cheguei em meio a uma parte que estava mais movimentada e fui embora para minha casa. Glória a Deus. Socorro, irmãos. Bem presente na hora da angústia. É o Deus que nós servimos, irmãos. Isso é real, irmãos. Isso não é uma história de ficção. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Por isso eu não canso de dizer, irmãos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Em todo o tempo, irmãos. Em todo instante Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. O Senhor Jesus ainda diz aqui na tua palavra, continuando, versículo 8 diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aqui, irmãos, quando a gente fala do arco e da lança, a gente está falando de armas, de instrumento de guerra, né? O arco seria ataque à distância, assim dizemos, e a lança um ataque mais próximo. E o Senhor está dizendo aqui, irmãos, que Ele quebra o arco e corta a lança. Significa que Ele remove o poder de ataque do inimigo, irmãos. É isso que Ele faz a nosso respeito. Aquela que você nem está vendo, aquela que vem à distância e aquela que está próxima. O Senhor Jesus, Ele quebra, Ele remove o poder do inimigo contra as nossas vidas. E Ele diz ainda que Ele queima os carros no fogo. Ele destrói aquilo que estrutura a guerra, irmãos. A vitória é completa, não é parcial, irmãos. Deus faz completo na minha e na sua vida. Aleluia. E o salmista continua dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, é o nosso descanso. Aquieta, descanse, irmãos.
E saber, esse saber aqui, irmãos, que eu sou Deus, é muito mais que saber com a nossa mente, mas é reconhecer o controle de Deus, irmãos, sobre as nossas vidas e saber que Ele está acima de toda e qualquer situação. Lá no início, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí ele vai listando situações ali que são improváveis, que talvez sejam impossíveis, irmãos. Coisas que são humanamente impossíveis de se resolver. E ele diz lá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, pelo que nós não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade do Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz poderosa e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se aquieta, irmãos, e saiba que Ele é Deus fiel. A ansiedade, a dúvida, o medo, as tribulações, nada aí disso, irmãos, nada é maior que o poder do nosso Deus, irmãos. E o nosso Deus diz: se aquiete, irmãos, e saiba que eu sou Deus. Ele vai ser exaltado sobre a minha e sobre a sua vida, porque Ele é fiel. Aleluia. E para terminar, livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente, os seus pensamentos, em Cristo Jesus, que é fiel e poderoso e que guarda a minha e a sua vida em todo tempo. Então somente descanse e confie, irmãos, porque fiel é aquele que nos prometeu. Amém? Eu agradeço ao